Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse novo podcast, A Hora da Ação, apresentado semanalmente por mim, locutor Leonardo Lopes, e é diretamente para a minha, a nossa, a sua web rádio CBR e também o nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Seja muito bem-vindo a mais esse novo programa. Você deve estar curioso, curiosa para saber qual é o tema, desse podcast dessa semana. Começamos na semana passada, ou seja, no episódio anterior, a falar sobre o livro Assuntos Relacionados à PNL, o livro relacionado à Programação Neurolinguística. O nome desse livro é O Poder do Subconsciente. E é a partir dele que nós vamos desvendar novos temas, pesquisar e debater juntos, refletindo sobre esse conceito, sobre diversos temas relacionados a você conseguir programar a sua mente para se aproximar ainda mais de suas metas e de seus objetivos. Bem, como já disse em outros podcasts, o meu objetivo aqui é fazer você se aproximar mais próximo do seu objetivo. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante sobre programação neurolinguística. Hoje vamos entender o que significa as frequências sonoras, porque é a partir das nossas frequências sonoras, ou seja, dos sons que chegam ao nosso cérebro, que essas mensagens são captadas. Vimos no podcast anterior as diferenças de consciente, subconsciente e inconsciente. E hoje vamos entender como essas mensagens chegam até a nossa mente. Por que mensagens chegam de formas diferentes? Isso tem tudo a ver com as frequências sonoras. Existem diversos tipos de frequência sonora e a PNL trabalha justamente isso, justamente essas diferenças sonoras que chegam até nossos ouvidos, pois é a partir dos nossos ouvidos que grande parte das mudanças, das transformações, da persuasão da PNL é captada. Então, precisamos entender o que significa os sons que chegam até a nossa mente, como eles são interpretados. É precisamos entender que, assim como nós, o microfone, se assemelha muito ao nosso ouvido humano. Por quê? Porque o microfone ele capta sons diferentes. Você deve saber disso, O microfone é um instrumento de captar sons e tem diversos tipos de microfones. Isso porque está relacionado a como o microfone capta o som. E nós, como nós captamos os estímulos sonoros à nossa volta? Como é que nosso cérebro entende os demais estímulos que nos chegam até nós? Então, cada microfone, precisamos entender que cada microfone opera numa faixa de frequências ideal para a sua finalidade. Você deve ter ouvido falar em diversos tipos de microfone. De fato, existem. E essa classificação é de acordo com a capacidade que ele tem de captar certas frequências. E tem até um manual gráfico para cada microfone, para cada operador saber trabalhar com esses tipos, variações de microfones. Os sons têm diversos tipos de frequências e cada um desses microfones captam apenas os sons cujas essas frequências estiverem na faixa de abrangência. Por quê? As frequências que não estiverem na faixa de abrangência simplesmente não vão ser captadas, não vão ser entendidas, não vão ser reproduzidas, aumentadas, enfim, qual seja o motivo, a finalidade desse microfone. E precisa primeiro captar, então precisa estar dentro da faixa de captação. Então simplesmente existem diversos tipos de microfones específicos para a nossa própria voz humana, específicos, por exemplo, para captar sons de metais, violinos, músicos, bateristas, até mesmo funk e diversos tipos de instrumentos, de ritmos musicais, não é verdade? Então, e para o ouvido humano? Para o ouvido humano também, os sons que estão fora da nossa faixa de percepção são considerados ultrassons. É, exatamente isso. Aqueles sons que não são captados pela nossa mente são os chamados ultrassons. Alguns animais, como por exemplo até mesmo os cães, eles possuem aparelho auditivo diferente do nosso. E é por isso que
Você deve ter ouvido falar de apitos ultrassônicos especiais para chamar esses cachorros. Justamente por isso. Porque os cachorros têm uma percepção de sons diferentes de nós. Então eles podem escutar coisas que nós, como seres humanos, nunca escutamos. Por quê? Porque a nossa percepção é outra. E até mesmo de uma pessoa para outra, dependendo se temos alguma deficiência ou alguma dificuldade, a nossa captação vai ser diferente de uma pessoa para outra. Simplesmente isso. Então aqueles famosos apitos para cães são muito ditos, até mesmo em desenhos animados, em brincadeiras, chamar diversas manadas de cães tem esse fundamento. O fundamento é exatamente isso. O que eles captam, o que ouvidos deles captam e o que a mente deles vai compreender com aquele chamado, com aquele som. O som para muitos animais é o chamado. Muitos predadores fazem sons, muitos usam sons para se defender. Então, para o reino animal, os sons são muito presentes em diversas situações. E não é só para o reino animal, para nós também, seres humanos. Você ouve uma buzina, o que desperta dentro de você quando você ouve uma buzina? Perigo, alerta. Às vezes até algo, por exemplo, sai daqui, sai da frente. Muitas vezes quando a gente ouve uma buzina, a gente se lembra da exclamação, saia da frente. É o significado da buzina para nós, seres humanos. E um som, por exemplo, de um prédio caindo, para nós soa desastre. Porque mesmo que a gente não esteja vendo aquele prédio caindo, um som de um prédio caindo nos causa medo, nos traz lembranças, nos leva a recordar situações que ocorreram, a lembrar de notícias como essa, situação de carro batendo, lembra desastre de carro, situação de água pingando, já nos lembra outra coisa, uma goteira pingando, lembra um relaxamento, uma cachoeira, por exemplo, é um ótimo exemplo de relaxamento, nos lembra quando estamos, por exemplo, em um local rural, um local de descanso, relaxamento, nos lembra bons pensamentos, nos leva a refletir, até mesmo a meditar, fazer oração. Então diversos sons nos levam a pensar sobre diversas coisas diferentes. Por quê? Porque nossa mente capta cada som de uma forma totalmente especial. Não há um som que se captamos da mesma forma. E até mesmo precisamos prestar atenção que o mesmo som pode ser sentido e percebido por diversas pessoas de formas diferentes. Por exemplo, um som de um carro, por exemplo, pode ser percebido por uma pessoa a despertar o desejo da pessoa ter aquele carro. Para outro pode lembrar um carro que a pessoa teve no passado, pode lembrar algum tipo de lembrança que a pessoa teve com um carro. Enfim, as possibilidades são imensas, até com um simples som de ligar um carro. Por exemplo, o mecânico ele pode, pelo som, analisar se o carro está com defeito. Então as percepções são totalmente diferentes. Isso é interessante demais. Isso é muito usado na publicidade. As tais mensagens subliminares que nós vamos ver bastante aqui à frente. A famosa mensagem subliminar que é tão usada no meio publicitário. Então, essa é a relação que nós temos com o som. É diferente de pessoa para pessoa e de animais para animais também. Então, como funcionam esses níveis de frequências do nosso ouvido? Porque todos os sons chegam aos nossos ouvidos, mas entretanto precisamos ver, e esse livro nos ressalta, que apenas um pequeno percentual deles é entendido pelos receptores que estão lá no nosso cérebro. Então essa faixa de percepção do homem, de acordo com a ciência, está limitada em uma faixa de frequências de 20 MHz a 20.000 MHz e uma faixa de nível de menos 100 a até 40 decibéis. Esse pequeno percentual é todo transformado em pulsos de energia de forma eletroquímica e enviado ao nosso cérebro pelos neurônios. E aí as mensagens são convertidas, e as mensagens viram ações, as mensagens conectam pensamentos. Então, além desse limite técnico, o sistema humano seleciona os sinais produzidos dentro da nossa massa sonora como relevantes, como significativos, como importantes, para serem enviados também para a nossa área consciente do cérebro, desviando aqueles que não têm tamanha importância, que são fora desses padrões, e o cérebro considera como de sem importância, e são encaminhados para um arquivo, entre aspas, morto, um arquivo que o nosso cérebro não vai dar importância. É assim que o nosso cérebro constantemente trata os sons. Então o conhecimento desses limites servem tanto para que as indústrias, até mesmo indústrias, gastem vários gastos em desenvolvimentos e equipamentos fora da faixa audíveis, e às vezes até gastos
sem sentido, ou como também para o desenvolvimento de técnicas de persuasão subliminar. Essa é uma prática considerada até antiética, né? Se for usada de forma indiscriminada na mídia, né? Mas muitos usam isso na mídia. Isso é nítido. Diversos sons, quem entende mais sobre esse assunto vai constatar que na mídia tem muitos anúncios que usam esses sons para propagar mensagens subliminares na nossa mente. Isso é normal e percebemos quando um anúncio, algum som fica penetrado em nossa mente e às vezes não entendemos o porquê. De fato é que está ali naquele som, tem mensagens subliminares que grudam. Existem certas músicas, certos anúncios, certos tipos de vídeos que grudam na nossa mente de forma que a gente, por mais que queira se livrar, aquilo vem sempre. Por quê? Porque aquilo fica gravado de certa forma. Ficou gravado em nosso subconsciente e despertou sensações de forma subliminar que nós mesmos nem percebemos quando, às vezes, aquilo entrou, né? Diversas formas, em diversas situações, vem coisas na nossa mente que a gente nem lembra quando aquilo entrou, mas de fato entrou. Por quê? Porque foi uma mensagem subliminar que chegou até nós. Mensagem subliminar é algo que a gente não percebe, mas entra. Entra e pode causar danos ou trazer soluções para nós. Curar até mesmo de depressões, curar de crenças limitantes, quebrar paradigmas, até mesmo ajudar no tratamento de doenças. É muito interessante isso. Perigoso se for usado de forma errada, mas é fato, é bem interessante. E é isso que a PNL trata. O como programar nossa mente para nossos objetivos para o sucesso. É exatamente isso. Então, o conhecimento desses limites servem para muitas e muitas finalidades. Claro que existe gente que usa para positivo ou como negativo. E é preciso que nós saibamos utilizar essa verdade de forma positiva. De forma que, de fato, isso seja bem utilizado conosco para alcançar coisas grandiosas que não firam ninguém, mas que nos levam e ajudem mais pessoas a quebrarem dificuldades, vencer barreiras e se aproximar daquilo que elas querem conseguir alcançar. Por exemplo, para ter uma concentração melhor, diversas técnicas são utilizadas para, de fato, fazer com que a pessoa se concentre melhor em estudos, se concentre em resultados em diversos tipos de campos. Então, como nós vamos usar agora, entender como nós vamos poder usar esse conhecimento ao nosso favor. Enquanto a sublimidade pode ser usada para mudar nossas atitudes, até mesmo a nossa revelia, ou seja, sem o nosso consentimento, também podemos usá-la voluntariamente para melhorar nossas atitudes. E é aí que está a mágica, é aí que está o segredo da reprogramação mental. E a reprogramação mental foi desenvolvida com um sistema de alta tecnologia que faz exatamente isso. E através dessas mensagens subliminares contém textos baseados nos valores primordiais para que haja e ocorra o desbloqueio de padrões negativos e que são limitantes para a nossa mente. As mensagens então são absorvidas rapidamente pela mente subconsciente enquanto até mesmo nós dormimos. A programação neurolinguística pode ser aplicada até mesmo quando nós estamos dormindo. É algo fascinante, é algo encantador e é científico. O bom de tudo é que é científico. Em nenhum momento a programação neurolinguística é sorte, é técnica de horóscopo, é técnica religiosa, nada disso. A técnica de programação neurolinguística é científica e é estruturada em diversas bases científicas que muitos não conhecem, mas está ali presente e existe. E todos nós somos afetados exatamente nas publicidades, exatamente nas músicas, de diversas formas. Muitas vezes não paramos para analisar, achamos que isso não tem importância, mas isso tem supra importância, porque nós constantemente somos bombardeados por essas técnicas. Essas técnicas nos envolvem, e se nós não dominarmos e não soubermos como essas técnicas pretendem nos dominar, nós seremos dominados. É aquela famosa frase: ou dominamos ou somos dominados. No mundo há diversas coisas assim. Ou nós vencemos ou nós somos derrotados. Não existe aquela coisa de ficar no meio termo. Há muitos que procuram ficar estáveis
Mas nada em nossa vida é estável. Eu já repeti isso em outros podcasts também. Nada em nossa vida é estável. Aquele que busca ficar parado, que cai. Aquele que busca não entender as coisas maiores, as coisas grandiosas que são possíveis, ele está fardado a coisas pequenas, a coisas mesquinhas, a não alcançar nada na vida, a ser guiado pelo vento. É exatamente isso. Todos nós que buscamos algo melhor, estamos fardados a alcançar esse algo melhor, porque esse é o destino. É um caminho. Toda nossa vida são caminhos. E se nós decidimos o caminho que leva a coisas boas, é óbvio que nós vamos alcançar essas coisas boas. E se nós decidimos ficar parados, é óbvio que vão vir coisas contra nós que não vão nos empurrar para o caminho errado. É óbvio. Porque aquele que não luta para seguir em frente já está caindo para trás. Já está caindo para trás. Porque tudo é preciso ser atualizado. Não existe nada na vida que fique ali parado e permaneça igual por anos. Por infinitos anos. Claro que há diversas coisas que aguentam e permanecem na natureza por muitos anos, mas sempre vão em mudanças e vão se deteriorando. Se não houver uma atualização, uma reconstrução, né? Tudo na vida vai se acabando. Então nós mesmos, nossa vida é assim mesmo. Se nós não cuidamos da nossa saúde vai acabando. Se nós não cuidamos, né, do nosso intelectual vai morrendo. Um exemplo disso é, né, quando a pessoa fica muito tempo sem aprimorar a mente vai ficando enferrujada. Isso é fato, isso não é piada. Muitos fazem isso como piada. A mente está enferrujada porque ficou muito tempo sem ler. É verdade, e fica mesmo. Por quê? Porque não foi estimulado. Assim como o nosso corpo. Quanto mais ficarmos sedentários, mais nosso corpo vai ficar enferrujado. É natural, é científico. Tudo na vida é assim. Se você pensa em uma estabilidade, de fato você nunca vai ter essa estabilidade e vai estar sempre diminuindo. Vai estar sempre, na verdade, crescendo um pouquinho e parando, crescendo um pouquinho e parando. Porque aquele que acha que tem uma vida estável, na verdade ele faz o seguinte: ele busca algo, para ali, quando vê que está caindo, ele levanta e toma uma atitude para tentar permanecer estável. Mas não existe chegar a um ponto e ficar estável. Isso não existe. Existe que a pessoa chega em um ponto, começa a cair e a pessoa nem repara, mas toma atitudes para se levantar novamente. Alcançou aquele nível, ela para e continua se mantendo estável. É isso que pessoas que buscam estabilidade fazem. Mas aquelas que buscam estabilidade e acham que podem ficar paradas, se decepcionam, porque nada na vida é estável. Nada na vida é estável. Isso acontece mesmo em casamentos. Quem acha que um casamento bom vai continuar bom sem ser cuidado, não vai. Quem acha que uma relação entre família vai continuar sendo boa se não for tratada, não vai. Quem acha que vai continuar tendo a mesma fé se não buscar a sua crença, se não cultivar a sua crença, se não se aproximar do seu Deus, não vai continuar a mesma relação com a sua religião, com o seu Deus, com o seu íntimo, né? Quem é cristão sabe muito bem disso. Quem não busca a sua igreja constantemente, busca fazer uma oração, vai se afastando do Deus que ela acredita, do Jesus que ela acredita. E isso é com tudo na nossa vida. A situação financeira também é assim. Quem busca uma estabilidade em algo, quem acha que vai ficar estável, vai cair. E é fato que cai. Por quê? Porque as coisas vão aumentando. Isso é muito perceptível. Muitas vezes, só quando a pessoa está em fase de aposentadoria, muitas pessoas só percebem isso quando estão aposentadas, que acham que vão ficar naquela qualidade de vida para sempre. E quando chegam lá, veem que isso não é nada assim. Não é nada como imaginaram quando era antes. Isso cada vez é mais nítido. Principalmente hoje em dia é nítido que não há estabilidade em nada, e principalmente na vida financeira não há. Não há estabilidade na vida financeira nem em outras áreas. Há um tempo atrás acreditavam-se, muita gente acreditava em estabilidade. E hoje muitos já perceberam, e ainda tem gente que não percebeu. Mas é fato. Nada em nossa vida é estável. Nada mesmo. É preciso tomar esse choque de consciência e entendermos que não existe nada que fique para sempre no mesmo lugar. Ou andamos para frente ou andamos para trás. Não existe meio termo. Quem está em cima do muro vai cair para um lado. Não vai continuar ali. Então, vamos entender, por exemplo, que uma pessoa, né, que queira ter uma atitude mais confiante em relação à vida, como ela pode fazer, né, e o porquê ela conseguir isso. Pessoas que querem conseguir algo na vida, elas precisam se afirmar constantemente essa crença que é capaz. Essa é uma crença fundamental para quem quer alcançar grandes coisas. Em qualquer situação. Por exemplo, se você quer alcançar uma vida financeira próxima, você precisa acreditar nisso constantemente, sem duvidar. Né? Ter desejo ardente. É preciso isso.
Na situação familiar também. Quem quer ter uma situação familiar boa precisa acreditar nisso. Quem não acredita, quem diz, família é ruim, família é sempre um desafio, família é sempre confusão, ela vai estar sempre vivendo confusões na família. Vai estar sempre vivendo confusões. É fato, é nisso. Quem acha que a vida financeira é um desastre, vai estar sempre vivendo um desastre na vida financeira. Quem acha que nunca vai sair da pobreza, nunca vai sair da pobreza. Por quê? Se você acredita que aquilo vai ser. Tenha consciência disso. Se você acredita em algo, aquele algo já é verdade para você. Então, se você acredita que não é capaz, de fato você não é. De fato você não vai ser, nunca. E muitas pessoas ficam nesse conflito. Por quê? Porque acreditam que não são capazes, mas tentam ser capazes. Aí nunca vai ser capaz porque não acredita. É preciso primeiro acreditar e tentar depois. Muitos tentam antes de acreditar. E se a pessoa tenta antes de acreditar, ela não consegue. De fato não consegue. É preciso primeiro acreditar e tentar. Claro que não vai ser de primeira a tentativa que vai dar certo. Mas se ela permanecer com a crença que vai conseguir, ela vai conseguir. Mas se for ao contrário, se a pessoa tentar sem crença, nunca vai conseguir. Por quê? Porque a crença é o pilar para a tentativa dar certo. Porque o que você joga para o universo, ela retoma para você de forma igual ou maior. Fato. Você pode conversar com os maiores sábios desse mundo, eles vão comprovar isso. Que quanto mais você joga um pensamento para o universo, ele volta para você de forma igual ou maior. Então, se você tem satisfação, tem gratidão pela vida e busca algo mais, esse algo mais vai voltar para você. Mas se você tem satisfação com a vida, acredita e vê desafios, cada vez mais você vai estar preso a isso. Mas se você vê desafios, enfrenta desafios, tendo consciência que eles existem, que são fatos, mas se você tem a crença da conquista, da abundância, essa crença da conquista, essa abundância vai vir até você. Por quê? Porque no universo tem a crença, tem positiva e tem a crença negativa. Você joga para o universo e traz aquilo que de fato você quer, aquilo que de fato você joga. E essa crença vai para o universo e volta muito maior para você. Então, quanto mais você acreditar no sucesso, mais ele vai vir para você de forma mais grandiosa. Então, ao ter sua mente bombardeada diariamente ao seu consciente, ao seu até mesmo subconsciente ao longo de horas com mensagens do tipo sou muito capaz, através da ideia e da repetição dessa mensagem, cada vez mais ela vai ser assimilada e o significado da mensagem vai passar a te motivar gradualmente. E aí está a chave, aí está quando a mente começa a trabalhar a favor de você, quando você vai fazer algo e a tua mente acredita naquilo e de fato você conquista aquilo com muito mais facilidade. Porque quando nós queremos algo, mas nossa mente não acredita, fica muito mais difícil, praticamente impossível. Eu posso até dizer mais forte, é impossível querer algo sem acreditar em algo. Repito, é impossível querer algo sem primeiro acreditar nesse algo já realizado. Então acredite que aquilo já está realizado para que aquilo se realize. O acreditar tem que ser antes para a realização de fato acontecer. Então o efeito subliminar é feito no som. Exatamente. A mensagem subliminar em reprogramação mental é utilizada principalmente através do som. Tem outros fatores, porque nós como seres humanos temos diversos sentidos e nós podemos reprogramar a nossa mente usando os mais diversos sentidos, até mesmo o nosso olhar. Repare bem quando você olha um desastre, atualmente fica voltada e trabalhada para desastres, mas quando você olha algo maravilhoso, por exemplo, uma paisagem linda, uma água corrente, quando você olha o céu azul, quando você olha aquilo que você mais te inspira, você consegue ter sua mente mais aberta, desbloqueada. Por quê? Porque a visão é um dos seus sentidos que desbloqueia a sua mente também, e que pode ser através da sua visão você fazer transformações e reprogramar a sua mente também através da visão. Mas temos aqui que o som é uma das principais formas, porque o som é percebido muito rapidamente pela pessoa e entra no nosso subconsciente de forma incrível. Então a mensagem a ser passada precisa ser gravada em uma frequência perto do limite audível do ouvido humano, em nível bastante abaixo do nível médio. Então, entendendo essa mensagem, colocando essa declaração dentro da faixa audível, o processo de captação e transformação em impulsos é transportado pelos neurônios e chega até o mais profundo do nosso cérebro, lá no córtex, e continua o mesmo processo, com a diferença que essa mensagem vai fazer parte agora da porcentagem eliminada da área consciente.
E por não estar dentro desses padrões considerados importantes pelo nosso cérebro, a distribuição de informações é enviada para a área do subconsciente. E aí o segredo ocorre. E aí o impulso positivo acontece. A mensagem começa a ficar depositada nesse arquivo, aguardando o momento propício para entrar em ação, quando for desencadeado esse pensamento ou essa lembrança. Então, por exemplo, uma imagem ou sensação específica relacionada ao tema principal do trabalho que for mentalizado, ele retoma aquela outra crença que está na nossa mente nesse momento específico. Por isso que se fala gatilhos mentais. Os gatilhos são exatamente isso. Os gatilhos retomam parte e situações que estão lá na nossa mente. E quando que está depositado em nossa mente, os arquivos mortos estão depositados em nossa mente, são arquivos positivos, quando algo positivo se aproxima de nós, puxa aquele positivo lá. Quando você busca fazer algo que desperte esse ser positivo que tem dentro de você, essa crença positiva, ela é despertada juntamente com a sua vontade de despertá-la. Mas quando nós queremos despertar algo positivo dentro de nós não temos esse algo positivo. Aí complica. Por isso a importância de nós termos arquivos, né, entre aspas, positivos no nosso subconsciente, para que quando nós quisermos pulsar, quando nós buscamos e vemos coisas positivas, elas consigam de fato puxar esses arquivos. Por quê? Porque de fato, quando uma pessoa tem muito arquivo negativo, ela mesmo vendo coisas positivas, ela tem dificuldades de encontrar, de casar, de conseguir visualizar de fato aquilo positivo. Por quê? Porque lá dentro não tem esse arquivo positivo para ela fazer o casamento. Ela não tem essa crença do eu quero, de eu conquisto, de eu posso. Ela não tem essa crença. Então, se ela não tem essa crença, por mais que ela visualize, ela não consegue acreditar que aquilo de fato é verdade. Porque lá dentro da mente, ela não acredita. Então, se ela não acredita, ela não vai conseguir puxar esse arquivo e ela não vai conseguir colocar real. Simplesmente isso. É muito simples e muito fácil. Aí está o segredo do nosso subconsciente, está com situações e afirmações maravilhosas. Então, essas repetições de forma periódica funcionam como um dispositivo de alarme, mostrando ao cérebro que essas mensagens, embora estejam fora dos padrões normais, têm grande importância para nós. Elas ficam lá guardadas e são retomadas em situações que fazem e auxiliam nós a tomarmos as melhores ações, a seguir em frente, a raciocinar e diversas outras formas que essas crenças lá no subconsciente nos ajudam. Então, a partir daí, os circuitos de nossa busca cerebral passam a conscientemente a acessar, levando essa essência da informação à área consciente. Ao chegar então à área consciente, o que acontece? A informação não está sendo ouvida pelos meios sensoriais normais e passa a impressão de que a mensagem é um pensamento interior, exatamente como aflora nossas vontades, desejos e os instintos. É assim que surgem todos esses desejos, instintos. A pessoa fala, caramba, me veio um desejo agora, um instinto. Por quê? Exatamente foi algum gatilho que despertou esse arquivo morto lá no subconsciente e formou esse desejo. Não é mágica. É um arquivo interno que foi despertado por algum gatilho despertou. Isso é essa força interior, esse arquivo interior que estava lá e você não estava percebendo e foi despertado. Então não importa se a mensagem é compreendida ou mesmo até perceptida pela mente analítica, porque no momento do envio para a córtex, o que chega é a essência. E para o cérebro não importa a ordem das palavras, mas sim a existência de algum sentido em sua composição. Exatamente isso. Por isso, os áudios de reprogramação mental, você vai ver que existem diversos tipos de áudios de reprogramação mental. Se você pesquisar mais sobre isso, até mesmo no YouTube, você vai encontrar áudios de reprogramar sua mente. E te aconselho a ouvir alguns deles, relacionados aos seus objetivos, por exemplo, relaxamento, por exemplo, a abundância. Existem diversos áudios nesse sentido e te aconselho a buscar esse tipo de conteúdo. Eles contêm geralmente até 8 níveis de mensagens subliminares. Para quê? Para usar as mensagens subliminar ao seu poder e à sua vontade. E o que é a mensagem subliminar? Resumindo, a mensagem subliminar é toda e qualquer informação que seja captada diretamente pelo subconsciente, sem a percepção ou a participação da nossa mente consciente. Ou seja, é você chegar no seu subconsciente de forma que não é passado pelo seu consciente. Incrível, poderoso. Por isso é tão ruim e por isso também isso é tão bom. É só saber utilizar da forma correta. Então tome atenção, precisamos tomar atenção
com que sonhos, com que visões, com que ambientes nós estamos relacionando, porque eles ficam e fazem parte do nosso subconsciente e gravam de forma subliminar sem darmos conta lá no nosso interior. Por isso que esses filmes de terror fazem tão mal. Por quê? Porque gravam situações horríveis no nosso subconsciente e aquilo fica lá, e quando algo terrível acontece, algum despertar, algum gatilho, puxa aquele terror que está lá dentro. Então a pessoa leva um pequeno susto, aquele terror que está lá dentro, a pessoa dá um grito de pavor muitas vezes, porque despertou aquilo que ficou gravado lá internamente. Então ela associa algum barulho semelhante ao que ela ouviu naquele filme, e quando aquele gatilho desperta, aquela sensação lá interna, ela associa que aquilo é um desastre. E ela toma um susto às vezes sem sentido. Por quê? Porque está lá dentro guardado. Uma pessoa traumatizada é assim. Ela pega um trauma, né, tá com aquele trauma, e aí o que acontece? Algo semelhante, ou algo que lembre de várias formas, gatilhos constantemente vão despertar aquilo que está lá dentro. E não adianta fugir desses gatilhos. A solução está em tratar aquilo que está lá traumatizando, aquela crença que ficou lá arranjada. É preciso retirar aquilo, não só se afastar. Eu não posso dirigir carro porque eu lembro daquele acidente e eu tenho um trauma terrível. A solução não é se afastar de carros, porque não tem como. A solução é você tirar aquilo que está lá dentro, é você eliminar aquele arquivo que ficou lá na sua mente e que você está sempre sendo despertado. E isso é difícil, isso é complicado, isso é complexo. E a programação mental está aí para ajudar, auxiliar a criar mais arquivos positivos, que esses arquivos neutros se tornem de forma neutralizada e eliminada. Mas claro, sempre ainda vai ter, né? Vai ser difícil mesmo completamente eliminar. Mas quando você coloca mais arquivos, eles vão de certa forma passando por cima dessas crenças ruins. Quando você começa a ter crenças positivas, as crenças ruins vão sendo aniquiladas. Porque quando as maiores situações vão tomando parte de um local, aquelas menores vão se tornando minoria e elas vai ter menos gatilhos que despertam ela, porque os outros gatilhos vão despertar as coisas boas, porque outras situações vão despertar também aquelas crenças positivas. Então os gatilhos vão começar a não chegar tanto naquele arquivo negativo, naquele trauma, enfim, na sua crença que você não quer que seja despertada. Então, como a nossa mente subconsciente é responsável pela interiorização de tudo aquilo que validamos a nível individual como real e transferimos esse real para o nosso mundo exterior, a mensagem ou informação subliminar é de vital importância para a qualidade de vida. Se esse mecanismo for utilizado sem os devidos critérios e cuidados, como já mencionei anteriormente, estará abastecendo constantemente o subconsciente com verdades indesejáveis e temos como consequência o quê? A materialização no dia a dia de situações igualmente desagradáveis. Então mentalize coisas positivas e verá coisas positivas. A reprogramação mental tem exatamente esse objetivo. Tem outros objetivos também, mas o objetivo principal é implantar mensagens positivas no seu subconsciente, utilizando como uma das ferramentas principais a mensagem subliminar. Caráter até mesmo terapêutico e instintivamente positivo, é muito positivo isso. Isso cria novas crenças ou verdades que passarão a criar agora uma nova realidade exterior. Você pode perceber que cada um tem um ponto de vista sobre a vida, uma realidade pessoal. Então quando você começa a criar realidades agradáveis, realidades de vitória, a vitória vai começando a fazer parte da sua vida. Isso é um processo, não é de uma noite para o dia, não se iluda com isso. Não se iluda que você vai fazer um coach, vai assistir uma palestra e você vai ser profundamente transformado. Não, porque diversos estímulos que até mesmo aqui no podcast você escuta não são na hora aceitados, porque você tem paradigmas, todos nós temos paradigmas, e muitas vezes quando nós ouvimos coisas que vão contra esse paradigma, nós somos fechados, nós somos bloqueados, e aos poucos nós vamos permitindo que esses bloqueios aconteçam. Por isso que é importante buscar os bloqueios. Muitas vezes você quer sempre desbloqueado de alguma situação e não consegue, mas é um processo. Insista e acredite que você vai conseguir, aí você consegue. Se acreditar que não vai conseguir, você não vai conseguir, porque o que você acredita acontece. É verdade, isso não tem a ver só com religião, não. O que você acredita de fato é real e vai ser real para você. Simplesmente isso. Então, comece a criar verdades positivas. Crie uma realidade como você deseja. A realidade vai ser construída pelo que você quer e pelo que você ver. Ou seja, você pode ver um mundo muito melhor. Sim,
e fazer também que ele seja muito melhor. Não é você ficar iludido. Muita gente acha, eu vou ver um mundo melhor, é eu me iludir, é eu não saber ver as coisas ruins. Não, você vai saber que existem coisas ruins, mas é você focar em criar a sua realidade. É perfeitamente real você construir a sua realidade. Não é que você vai ter um poder poderoso, não é nada disso. Muitas pessoas levam esse lado para o lado religioso, como se tornar um Deus. Não é isso. Você não vai construir nada como passe mágico com sua mente, mas você vai fazer com que a sua mente trabalhe a favor do que você quer construir. É aí está a chave precisa ser virada. Você precisa e precisamos utilizar a nossa mente para ajudar a construirmos realidades que nós queremos construir. E nós, claro, que temos o livre-arbítrio de escolher quais verdades queremos para nós, porque o poder sempre é seu. A decisão de mudar ou não seu paradigma é seu. As mensagens subliminares ajudam a colocar chaves lá dentro, arquivos dentro do seu consciente, até mesmo sem você querer. Mas o poder da transformação real não se muda. Depende de você. Depende de você. Não acredite que você vai ficar ouvindo áudios de reprogramação mental que você vai ser reprogramado. Não é bem assim que funciona. Você vai ser sim reprogramado, mas você precisa facilitar e você precisa aceitar. Se você não aceitar mudar a sua forma de pensamento, você não vai conseguir. Você vai ser bloqueado. Mesma coisa que um paciente que não aceita tomar um tratamento. Não aceita receber o tratamento. Ele nunca vai ser curado. Por quê? Porque ele não aceita o tratamento. Ele não aceita o remédio. Então, aceite. Aceite que é preciso se transformar. Aceite que é preciso mudar. E tome atitudes de seguir em frente. Tá certo? Um grande abraço. Vamos finalizando aqui esse podcast. Espero ter te conduzido a passos mais próximos dos seus objetivos, a passos e mais passos de você alcançar suas metas diárias, suas metas semanais, suas metas anuais, você conseguir conquistar aquilo que você deseja conquistar, seja na sua vida profissional ou seja na sua vida pessoal. Se você quiser saber mais alguma informação, dar uma sugestão de livro, sugestão de assunto para ser falado aqui conosco, pode deixar um comentário no vídeo do canal do YouTube, pode entrar em contato, conosco e fazer a sua sugestão, contribuir conosco, compartilhar esse vídeo para mais e mais pessoas também serem transformadas, assim como você acredito que está sendo transformado. Tá certo? Um grande abraço e nos vemos no próximo programa. Espero que você tenha realmente aproveitado todo esse conteúdo e possa aplicar de forma positiva na sua vida, ok? Te vejo no nosso próximo programa. Um grande abraço e sucesso é questão de decisão e resistência, resiliência constante. Tá certo? Até lá!